não necessita de prova. Eu não preciso comprovar que, por exemplo, Barroso, Fachin, na linha, e Alexandre são ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, também nós não precisamos comprovar que a publicação é de fato sabidamente inverídico. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu, nesta quinta-feira 30, pela cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli, com uma votação de 5-2, em resposta a uma ação movida pela deputada Sâmia Bonfim do PSOL. A acusação alega que Zambelli teria propagado notícias falsas, com o intuito de angariar apoio político. Entre as acusações estão a divulgação de informações inverídicas sobre o sistema eleitoral e declarações consideradas ofensivas aos ministros do STF. Os juízes que se opuseram à cassação da deputada argumentaram a falta de evidências substanciais para respaldar tal medida. Vale a pena assistir o vídeo para compreender melhor o posicionamento desses juízes. Esse processo de São Paulo, o relator Encinas Manfré, é uma ação de investigação judicial eleitoral. A autora é Sâmia ou Samia de Souza Bonfim e, no polo passivo, Carla Zambelli Salgado de Oliveira. O que acontece nesse feito? Em 13 de dezembro do ano passado, após os votos do relator, do desembargador Cotrim Guimarães, do juiz Cláudio Langroiva Pereira e deste presidente, que rejeitavam as arguições preliminares e julgavam procedente a ação para cassar o diploma da representada Carla Zambelli Salgado de Oliveira e aplicar a ela a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes às eleições gerais de 2022, pediu vista a juíza Cláudia Bedotti e já está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu inicio cumprimentando Vossa Excelência, pedindo vênias a Vossa Excelência, o eminente corregedor, para cumprimentar todos os colegas da Corte, fazendo hoje na pessoa do Dr. Cláudio Langroiva, que retorna ao nosso convívio. Cumprimento a doutora Procuradora Regional Eleitoral, doutora Adriana Escordamalha, os servidores e todos os advogados aqui presentes, fazendo na pessoa do Dr. Ricardo Vitaporto. Com relação ao processo em julgamento, rogando as devidas vênias ao eminente relator e a todos os demais que o acompanharam, já foi estabelecida a maioria, mas eu vou declarar meu voto e fazendo em cumprimento ao artigo 71, parágrafo 3º do nosso regimento interno, que estabelece que o voto vencido será necessariamente declarado. Diante da profundidade do voto do eminente relator e da maioria já estabelecida, eu sinto a necessidade de expor o meu entendimento a respeito, porque estou propondo aqui, tenho um entendimento divergente da maioria já formada. No mérito, contudo, ouso divergir não apenas do eminente relator, mas da maioria já estabelecida pelos fundamentos a seguir delineados. A causa de pedido da presente ação de investigação judicial eleitoral assenta-se na divulgação pela representada em suas redes sociais de 3 vídeos, 2 deles no dia 27 de setembro de 2022 e um no dia seguinte, no dia 28 de setembro de 2022, os quais se encontram indicados na petição inicial. A divulgação pela representada de tais vídeos é fato incontroverso nos autos, inexistindo dúvidas de que os conteúdos impugnados veicularam notícias sabidamente inverídicas ou gravemente descontextualizadas a respeito do sistema eletrônico de votação. A controvérsia, portanto, não está no fato em si, tampouco no alto grau de reprovabilidade da conduta imputada representada, notadamente diante das gravíssimas consequências advindas da AIGE, que são a cassação, no caso dos autos, de uma deputada federal eleita com quase 1 milhão de votos, além de sua inelegibilidade por 8 anos. Não se pode desconsiderar que, no âmbito da difusão de informações em redes sociais, o encontro de informações não é espontâneo, mas sim antecipado a partir das características do leitor. Ou seja, na internet, a busca pela informação fica na dependência direta da vontade e da iniciativa do próprio leitor, conforme já decidido numa AIGE relatada pelo ministro Jorge Mussi. De modo que se pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que grande parte das pessoas que visualizaram as transmissões realizadas pela representada já eram simpatizantes de suas ideias. Por conseguinte, ausentes elementos concretos acerca do número de eleitores supostamente influenciados pelo discurso da representada, não há como se reconhecer a gravidade no caso concreto. Bem por isso que a representação tampouco comporta acolhida sob a ótica da utilização indevida de meios
de veículos ou meios de comunicação social. Já decidiu o TSE em mais de uma oportunidade que, para que se comprove o uso indevido dos meios de comunicação social, é essencial que se analise o número de programas veiculados, o período da veiculação, o teor deles e outras circunstâncias relevantes que evidenciem a gravidade da conduta a que se refere o artigo 22 da Lei Complementar 6490. Entendimento que se aplica também às publicações realizadas em redes sociais, como também já decidiu a respeito do assunto o Conselho do Tribunal Superior Eleitoral. Em arremate, conquanto inconteste a gravidade da conduta da investigada sob a ótica qualitativa, derivada do teor das informações veiculadas de forma irresponsável por ela, tem-se que não há nos autos provas robustas e concretas de que tais informações refletiram benefício eleitoral relevante para a representada, não havendo demonstração, portanto, do comprometimento da normalidade e da legitimidade das eleições, sem o que não é possível subsumir a conduta ao tipo do artigo 22 da Lei 6490. Então, por esses fundamentos, rogando vênias ao eminente relator e todos os demais que já adiantaram votos, eu voto pela improcedência da presente ação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora juíza Cláudia Bedotti. Então, nós temos aqui, abrindo divergência, o voto da juíza Cláudia Bedotti pela improcedência da presente ação de investigação judicial eleitoral. Então, na sequência, falta votar. Palavra com o juiz Rogério Cury. Quanto ao mérito, o douto relator entendeu que o conjunto probatório se impõe a reconhecer que tenha representado utilizado de redes sociais para disseminar informações falsas e, segundo o relator, ela incitava, né, a animosidade contra o sistema eleitoral e o poder judiciário. E, para tanto, me debrucei aqui, o douto relator faz referência a 3 publicações. Dia 19 de fevereiro, publicou a seguinte manchete: Barroso, Fachin e Alexandre. Me parece, então, sem dúvida nenhuma, isso não é necessário produzir prova, são os ministros da Suprema Corte do Brasil, comandam no STF o mais feroz partido de oposição a Bolsonaro. É evidente, não necessita de prova, eu não preciso comprovar que, por exemplo, Barroso, Fachin, na linha, e Alexandre são ministros do Supremo Tribunal Federal. Como também nós não precisamos comprovar que a publicação é de fato sabidamente inverídico. Isso é evidente, isso está nos autos. E diante do que eu vejo nas provas dos autos, eu acompanhar o relator. Muito obrigado, juiz Rogério Cury. Então, prosseguindo na votação, o juiz Regis de Castilho. Vênias, e não poderia deixar de destacar sempre o aprendizado com os votos do eminente relator, desembargador Manfré, admirado por todos, não só nessa corte, mas no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu concordo com o que foi mencionado aqui pela juíza Maria Cláudia Bedotti, no sentido de que, e nós já temos apreciado vários casos em que as ilegalidades pontuais podem ou não caracterizar ou robustecer os requisitos ensejadores da inelegibilidade ou da cassação do mandato. O que pareceu é que não houve tantos atos assim que pudessem construir uma ideia de que ela pretendesse tisnar totalmente o sistema eleitoral. Sem dúvida, agiu com clara irresponsabilidade e imprudência. Esse fato é grave e ela não poderia ter reverberado esse vídeo da forma como fez. Essa conduta é evidentemente irresponsável e não pode ser admitida. Então fica aqui a minha essa pontuação dessa questão. No entanto, tendo em vista a presunção de que as pessoas agem de boa fé e que estão sempre, e que o móvel que as conduz é de contribuir à República, não há, como bem destacado no voto, provas robustas no sentido de que essa conduta específica dela conduziu aos resultados que estão articulados na petição inicial, quais sejam o desequilíbrio do sistema eleitoral em si, o seu arcabouço, a sua estrutura, o seu esqueleto, ele não foi atingido. Realmente não me parece que
esses dois posts principalmente, né? A outra questão até poderia ser objeto de investigação criminal na esfera adequada, ao se manifestar de forma também irresponsável em relação a 3 ministros da nossa polêmica Suprema Corte, mas entende-se com todas as vênias ao muito bem enfeixado voto de Sua Excelência. Me pareceu que não alcançaram esses fatos o suficiente e a repercussão não foi devidamente comprovada. Então faltou essa questão, a meu ver. Faltou haver uma prova e não me parece que deva ser presumida. Essa é a grande questão. Né? Houvesse essa prova de que isso trouxe um efeito, e me parece que, com todo respeito à excelentíssima deputada, a senhora deputada, não haverá esse desmoronamento do nosso sistema eleitoral por falas sem qualquer base. Então, é no sentido de julgar improcedente a ação de forma minoritária. Peço vênias aqui e ao eminente relator, e peço desculpas por me alongar um pouquinho aqui, senhor presidente. Pois não, muito obrigado, juiz Regis de Castilho. A questão é, Rogério Cury declara voto ou não? Não. Juiz Regis também não. Então o resultado que eu proclamo é que por votação majoritária, por 6-1, foi julgada procedente. Foi 5-2? Desculpe, 5-2. Por 5-2, foram rejeitadas as arguições preliminares e julgado procedente o pedido relativo à ação de investigação judicial eleitoral formulado por Sâmia de Souza Bonfim para cassar o diploma de deputada federal da representada Carla Zambelli Salgado de Oliveira, aplicando a ela a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes às eleições gerais de 2022. Essa é a votação majoritária. Declara voto divergente a juíza Cláudia Bedotti, que foi acompanhada pelo juiz Regis de Castilho. O episódio levanta questionamentos sobre as ações do PSOL nos bastidores, solicitando à Justiça Eleitoral a cassação de opositores eleitos legitimamente, o que destaca uma estratégia de eliminação de adversários políticos por parte do partido de extrema esquerda. Carla Zambelli afirmou que continuará no cargo enquanto houver a possibilidade de recorrer da decisão. Os aliados da parlamentar reagiram à cassação, rotulando-a como uma perseguição política.